Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. Hoje eu vou dar uma dica bem importante para quem quer extrair certa tabela HTML de um site, certo? Está aí com alguma dificuldade, certo? Temos várias ferramentas que podem fazer esse serviço, certo? Como o próprio Excel, Power BI, Google Sheets. Só que no caso de hoje, a dica que eu vou dar é justamente a que eu mais utilizo no dia a dia, que é com Python, certo? Então vamos criar aqui um script onde ele vai fazer a requisição no site, certo? Vai extrair este conteúdo da tabela, depois vai converter ele para um data frame, certo? Então para isso vamos utilizar essas três bibliotecas, certo? Para quem está utilizando aqui, por exemplo, o Jupyter Notebook, certo? Eu aconselho inclusive para quem vai trabalhar com essas análises de dados, utilizar esse ambiente, Jupyter Notebook. Vamos instalar as bibliotecas da seguinte forma. Aqui mesmo nesse ambiente vamos digitar exclamação pip install e o nome da biblioteca, certo? No caso aqui, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da requests. Você faz dessa forma e dá um run aqui, certo? Ele vai instalar aqui dentro aqui do seu ambiente, ele vai instalar. Pronto pessoal, ele deu esse erro aqui porque eu digitei errado, certo? Vamos voltar aqui, vou executar aqui de novo. Pronto. Então aqui, ó, ele apareceu essa mensagem aqui porque eu já instalei essa biblioteca, todas na verdade, né? Então caso você não tenha instalado, você vai ter que fazer dessa forma para todas, certo? Com exceção do Beautiful Soup, certo? Você não vai colocar aqui pip install você não vai colocar dessa forma, certo? No caso do Beautiful Soup, eu vou colocar aqui BS 4. Aí vou fazer o mesmo processo aí para os demais, né? Dou um run aqui, aí ele vai instalar todos os módulos aí referentes a essa biblioteca, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu deixei aqui na descrição a documentação aqui da biblioteca Beautiful Soup, certo? E também da request, certo? Vão ficar aí na descrição. Aí vocês podem tirar suas dúvidas aí e dar uma lida mesmo na documentação, pessoal. É muito importante a gente ler e entender a documentação, tá bom? Então vamos aqui ao script, né? Depois que eu baixei todas essas três bibliotecas que eu vou precisar, eu vou agora importar todas as três. Então vou fazer aqui import requests, import pandas e vou chamar pandas aqui de PD, certo? Aqui na Beautiful Soup é diferente. Eu vou dar o comando from bs4 e importar a Beautiful Soup. Pronto, então feito dessa forma, vou testar, ver se não deu nenhum erro. Pronto, saiu o asteriscozinho daqui, significa que deu tudo certo. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a requisição, certo? Nesse site, que eu também vou deixar o link na descrição como exemplo, certo? Que é justamente esse daqui, sobre os estados do Brasil, certo? Então aqui desse site, o que é que eu vou querer extrair, certo? Eu vou querer extrair toda essa tabela aqui, certo? Para o Python, né? E colocar essa tabela em um data frame, certo? Essa tabela é uma tabela bem pequena, certo? São, como aqui diz, né? São 26 estados e um Distrito Federal, certo? Então são 26, podemos dizer que são 26 linhas, né? Então uma tabela pequena, né? Eu poderia fazer aqui, copiar no Excel, mas eu estou fazendo isso para demonstração, certo? Isso pode ser feito com uma tabela maior e às vezes com mais de uma página, né? Então
dependendo do trabalho que a gente vai fazer, esse script ele ajuda bastante, certo? Por isso que é uma forma que eu utilizo muito no meu dia a dia com análise de dados, certo? Detalhe, pessoal, que vocês tem que ter cuidado com uma coisa, quando a gente vai trabalhar com web scrap, a gente está extraindo dados de um terceiro, certo? Então muitas das vezes pode ser que a gente fazendo isso em certos sites, eles não gostem, né? Ou não mesmo nem permitem que a gente faça isso, tá bem? Então é importante você se certificar de que o site que você vai extrair essas informações, eles permitem, né? A política deles permitem que você possa fazer isso, né? Porque se você for contra os termos de uso do site, pode ser que você esteja cometendo aí um crime, né? Sem nem mesmo saber, tá bom? Então é bom você verificar isso antes, tá certo? Não sair aí fazendo extração de dados de qualquer um, certo? Tá bom? Então aqui começou para fins didáticos, a gente vai escolher essa tabela aqui, certo? Esse site que a gente escolheu, tá bom? Mas vocês se certifiquem novamente se o site é um site no qual você pode fazer esse tipo de serviço, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro fazer a requisição. Eu vou criar aqui uma variável, chamar de rec, onde eu vou chamar aqui a minha biblioteca request. Pronto, o que é que esse comando aqui faz, pessoal? Aqui no próprio Jupyter Notebook, certo? Eu ativei um complementozinho do IntelliSense aqui. Ele já me mostra aqui mais ou menos o que é que faz esse comando, né? Esse comando get. Então aqui ele pede um URL, certo? Onde eu posso também botar alguns parâmetros, certo? No caso aqui eu não vou utilizar parâmetros, certo? Mas no caso se fosse consumir uma API, por exemplo, eu poderia aqui colocar alguns parâmetros, né? Para mim conseguir a chave da API ou a senha, né? O iToken, né? Então, no caso aqui eu não vou me focar nisso, vou me focar justamente só na extração do site, né? Como é um site que a gente pode acessar, então é diferente, tá bom? Mas também pode ser utilizado justamente para consumir uma API, tá bem? Então vamos colocar aqui a URL, copio e colo aqui, tá bem? Então para testar, pessoal, eu geralmente costumo fazer assim. Se a gente for aqui na documentação, certo? Aqui tem esse comando aqui, ó, status code, onde ele retornando o código 200, isso significa que foi bem sucedida, né? Que significa que essa requisição que eu fiz, ela conseguiu acessar o site sem nenhum impedimento, tá certo? Então o que eu faço quando eu vou testar meus web scrap, primeiro é colocar aqui um if, uma condição, né? Onde eu coloco aqui o status code, se ele for igual a 200, eu quero que ele me printe, sei lá, a palavra OK. Tive alguma coisa aqui, pessoal, vamos já ver aqui. Pronto. O bom do Jupyter Notebook, certo, é que ele mostra aqui a linha, certo? Foi até bom esse erro ter acontecido. E ele mostra aqui o atributo do erro, né? Bem aqui, vocês notam já que o nome está errado, né? O nome é para ser status code e tem um A no final. Então a gente corrige isso da seguinte forma: tirou aqui, vou executar novamente. E aqui a gente vê a mensagem OK, certo? Então isso significa que o meu site escolhido aqui para fazer o web scrap, ele tá OK, eu consegui fazer a requisição nele, tá certo? Então significa que eu consegui acessar ele e consegui saber se o status code dele tá tudo OK, né? Se ele me trouxe realmente a informação da requisição, né? Então vamos lá, né? Para já testado, certo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou
extrair o conteúdo, certo? Eu coloquei esse nome aqui, content aqui, mas que é referente ao conteúdo, mas vocês podem botar qualquer nome, certo? É o nome que eu atribuí aqui para esse comando aqui, tá bom? Então essa variável ela vai receber justamente o conteúdo da requisição, certo? A gente vai fazer isso porque a gente quer capturar todas as informações do site, todo o conteúdo do site, certo? E depois quer usar o Beautiful Soup para poder extrair a tabela, certo? Então a gente faz isso dessa forma, certo? E agora vamos criar aqui outra variável que eu vou chamar de soap, certo? Vamos aqui na biblioteca aqui. Eu vou utilizar como exemplo esse código aqui, certo? Que é onde eu vou pegar aqui o conteúdo, certo? No formato HTML, certo? Então volto aqui. Aqui vai ficar a variável que eu criei aqui, content, né? Que é no caso essa variável. Agora eu vou extrair a tabela, certo? E para fazer isso, eu vou utilizar aqui, vou chamar aqui a variável que eu criei soap, certo? Onde ela vai trazer todo o conteúdo HTML. Dentro desse conteúdo HTML, dessa página HTML, eu vou procurar o elemento de nome. Como a gente está procurando uma tabela aqui, certo? A gente está procurando uma tabela. Como é que eu sei que é uma tabela? Não só pela informação aqui, que a gente, logo de cara a gente percebe que é uma tabela, 3 colunas, né? Mas não é só por isso, né? Eu posso inspecionar o elemento aqui, clicando com o segundo botão do mouse, inspecionar o elemento. E aqui, clicando aqui, eu consigo acessar a tabela. Eu vou direto aqui que é mais fácil. Então pronto, achei aqui o conteúdo da tabela, certo? Eu poderia procurar aqui pelo o elemento aqui da classe, table normal, certo? Mas como eu sei que tem apenas uma tabela e ela é a primeira que aparece, a primeira ocorrência, eu vou procurar pela tag aqui table, certo? Mas caso tivesse aqui mais de uma tabela ou ficasse de uma forma mais complexa para me poder tirar, eu teria que utilizar outra forma, certo? Nesse caso aqui, como é mais simples, eu vou procurar apenas pelo nome table, certo? Voltando aqui no script, eu vou voltar aqui, certo? Agora que a gente criou, a gente procurou por essa tabela, eu vou transformar ela numa string, certo? Então eu vou criar uma variável chamada TableString, onde dentro dela eu vou jogar a variável tabela, certo? Que tem aqui. Agora eu vou utilizar a biblioteca pandas, certo? Para poder ler essa informação e transformá-la num data frame para mim, né? Para que assim de forma visual eu possa enxergar essa tabela. Então vou criar aqui meu data frame. Eu vou utilizar esse índice 0, por quê? Porque caso tenha alguma tabela após essa ocorrência, após
essa, por exemplo, se tivesse uma tabela aqui, essa aqui seria a tabela, a primeira tabela, e essa seria a segunda. No Python a gente conta os índices de 0 em diante. Então no caso essa seria a tabela 0 e essa aqui, caso fosse uma tabela, seria a tabela 1. Então essa é uma forma a gente já procurar a tabela direto, certo? Então por isso eu adicionei esse índice. Agora vamos dar um display aqui, certo? E jogar essa variável que a gente criou aqui do data frame. Vamos executar. E aqui nós temos a tabela, certo? Com os 26 estados aqui, tirando o Distrito Federal, né? Então vocês percebem aqui que é de forma simples, certo? A gente consegue fazer uma extração do HTML, né? No caso aqui da tabela HTML de um site, tá bom? Para finalizar aqui, vamos criar uma condição. Caso eu não consiga acessar por algum motivo essa URL, ou caso ela esteja errada, ela me tornar uma mensagem de erro, certo? Então eu crio aqui um else. Vou botar aqui não foi possível. Então vamos imaginar que essa URL ela esteja aqui errada aqui. Caso eu execute esse script, o que é que vai ser retornado? Pronto. Se por acaso a URL estiver errada ou der algum problema lá no site, ele vai tornar essa seguinte mensagem, certo? Não foi possível executar a sua requisição. Aí caso isso não seja, caso isso esteja certo, essa URL, aí ele vai trazer normalmente, todos os dados, né? Certo? Então pessoal, é dessa forma que a gente pode extrair uma tabela HTML de um site, certo? Então esse aqui é um método bem simples, né? Vocês veem que demorou um pouco, mas é por causa da explicação. Mas é um método bem simples, eu utilizo no meu dia a dia. E assim de forma rápida a gente pode extrair uma tabela, né, HTML, e assim poder trabalhar, fazer nossas análises, tá bom? Aí lembrando novamente, pessoal, que não saiam fazendo aí web scrap de todo o site que vocês veem pela frente. O site tem que ser verificado se, de acordo com as políticas, se pode ser feito essa extração, tá bem? No caso aqui eu escolhi um site de exemplo que não tem problema, certo? Só para demonstração, mas no caso vocês aí não saiam fazendo isso em qualquer site, tá bom? Fica a dica aí, espero que tenha ajudado vocês bastante. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like aí e se puder compartilha aí esse conteúdo para ajudar mais pessoas, tá bom?